Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conte o Seu Testemunho. E como prometido, hoje continua a história da nossa amiga, que ela nos mandou, que eu falei para vocês que eu não iria contar todo de uma vez, porque ele é longo, iria ficar um vídeo muito grande. Então aqui segue parte 2. Vamos ver o que a nossa amiga tem para nos contar. É coisa muito linda o que Deus e a nossa força de vontade pode fazer por nós mesmos. Então vamos lá. A gente lembra que paramos aonde ela tinha quebrado a taça, né? Vamos continuar. Quando recebi o meu primeiro salário, perguntei para a minha patroa se ela conhecia alguém que estava precisando de uma pessoa para trabalhar, que era para minha irmã. Ela falou que ia ver e deu certo. Uma amiga da minha patroa estava precisando de uma babá e a minha irmã veio. E nós duas dormíamos no emprego, conversando com um e com outro daquele pessoal que trabalhava ali no prédio. Fomos perguntando sobre casa para alugar. E graças a Deus, o porteiro que trabalhava naquele prédio que eu também trabalhava tinha 2 cômodos para alugar. E nós, ainda menor de idade, conseguimos alugar, pois o nosso intuito era trazer os nossos outros irmãos para cá e tirar daquele inferno que nós conhecíamos bem. E mais uma vez Deus nos ajudou. Eu peguei uma semana de folga, juntando com feriados, e fui buscar os meus irmãos. A nossa mãe respirou aliviada. Deixa eu ver aqui, gente, que ela ia ficar só com o nosso pai. Ela sempre falava que não sabe para que teve aquele monte de trem ruim. Trem ruim eram os filhos, tá, gente, que ela chamava. Era assim que ela nos tratava. Eu respirei aliviada. A nossa despesa, ela fala aqui que ela respirou aliviada por ter conseguido trazer os irmãos dela para o Rio de Janeiro para morar todos juntos ali. Então ela fala aqui também. A nossa despesa ficou bem pesada, mas falei para minha irmã, se nós perder o emprego, nós vamos morar na rua, mas para aquela casa não voltamos mais. A minha mãe agora estava na vida que ela sempre quis, sozinha com meu pai. Ela falava com muita frequência que tinha ido para o cartório só ela e o marido dela, e que nós era tudo intruso em ter nascido, e que se um dia a vida colocasse ela na posição de escolha entre o nosso pai e nós para morrer, ela daria a nós tudinho, mas não ficaria sem o marido dela, pois filho ela tem a hora que quer e marido não. Os meus irmãos cresceram, estudaram e se tornaram pessoas de bem. 2 deles hoje moram no exterior e somos todos muito bem-sucedidos. Todos nós temos suas famílias e somos muito unidos, e nenhum é mau pai, porque sofremos tanto. Como minha mãe falava que o pai dela não valia nada, aí ela descontava tudo em nós. Por eu saber que o sofrimento é ruim, é que procuro ser a melhor e mais próxima amiga dos meus filhos. E se eu tiver que escolher entre o meu filho ou os meus filhos e o meu marido, claro, 100% os meus filhos. Eles não pediram para nascer. Jamais troco os meus filhos por nada. O meu pai não foi de nos judiar, mas foi muito omisso. Talvez muita coisa ele poderia ter evitado. Ele já é falecido. A minha mãe hoje vive em uma casa de repouso e nós pagamos. Mas não visitamos. Os funcionários, uma vez por mês daquela casa, fazem chamada de vídeo e quando ela quer falar, ela fala 1 ou 2 palavrinhas. E sempre as palavrinhas que ela fala é para nos machucar. É gorda, é feia, ela nunca nos trata, até hoje, mesmo por o chamado de vídeo, ela não consegue ter carinho por nós, não consegue. Então ela chama nós por assim de gorda, de feia e pronto. Tem vezes que ela não fala nada. Os 12 netos não têm apego nenhum pela avó. Ela continua sendo ranzinza. Os netos e nós como filhos não temos boas lembranças dela não.
O que quero deixar claro com esse meu relato é que a colheita chega. E para mim não é prazeroso ter a minha mãe hoje em uma casa de repouso. Eu gostaria muito, como nossos irmãos, de que ela vivesse entre nós, mas infelizmente isso é impossível. Essa é a minha história. Isso não é o terço, nem o terço da metade do que nós sofremos. Aqui embaixo ela faz um pequeno resumo. Ela própria fez um resumo da própria carta dela. Se vocês tiverem filhos, sejam mães. O seu filho não pediu para nascer. Defenda ele. Ajude. Vá nas brincadeiras da escola com seu filho. Faça comida que ele goste. Por mais simples que seja. Fale para ele que o ama, pois o seu filho não tem culpa do que você sofreu no passado. Ele não pode nem merece ser vítima também. Como a minha mãe está hoje naquele lugar, tem muitas outras também. E quero deixar bem claro que nem sempre os filhos são os culpados. A colheita é deles. O nosso prazer é que a nossa mãe fosse cuidada por nós, mas ela não plantou nada disso, somente o desamor. Ela pede aqui embaixo: gente, não me condene, cada qual sabe a sua história. Então, gente, aqui está o relato, a história da nossa amiga Anastácia. Infelizmente, muitas pessoas ainda convivem com mães, com pais narcisistas. E, infelizmente, nós hoje vemos muitas casas de repouso que estão lotadas de pessoas idosas. Nem sempre é porque os filhos são ruins, como a nossa amiga aqui comentou. Não, é porque, no caso dela, é uma pessoa difícil de convivência com a família. E ela dê graças a Deus porque os filhos dela são filhos maravilhosos, que mesmo sem ela ter sido a mãe que era para ser, que a nossa obrigação de pais é de cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos não pediram para nascer. Sofrimento nosso que a gente passou, não temos que descontar nos nossos filhos. Se a gente já sabe que é tão ruim o sofrimento, por que trazer isso para eles? E infelizmente é o que muitos pais fazem. Sofreram lá na criação com os seus pais e eles trazem isso para as suas famílias. É o resultado, é o caso aqui da nossa amiga com a sua família, com os seus irmãos. E pelo que ela nos relata aqui, todos hoje têm suas famílias, são bons pais, porque não é com sofrimento que se paga, não se paga sofrimento com sofrimento, né? Então, assim, eu agradeço muito, amiga. Obrigada por você ter nos mandado a sua história, a sua experiência de vida. Como ela falou aqui, não é nem o terço do que eles sofreram. Dá para imaginar o que essas crianças sofreram na época, mas ainda bem que eles tiveram boa cabeça e ainda bem também que Deus colocou no caminho delas boas patroas, que foram as meninas que saíram de casa para trabalhar, e Deus colocou ali pessoas boas, patroas que ajudaram essas meninas, porque a gente viu aqui que ela quebrou uma taça e a patroa não deu importância para aquilo. A patroa deu importância para a saúde dela, se ela tinha ali se machucado. Se fosse em casa, ela teria apanhado, que por muito menos o irmão dela apanhou, que desmaiou. Então, mães, vamos aprender a ser mães. Não traga o teu sofrimento do passado para a tua família atual. Não traga o teu sofrimento do passado para os teus filhos. Os teus filhos não têm culpa do que você passou lá atrás. Não tem culpa. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Nos ajude nos contando também a sua história. Mande a sua história, a sua experiência de vida. Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história. E nós queremos aqui contar a sua história, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada por ficar conosco até o final desse vídeo. Se inscreva e nos ajude a fazer com que esse canal cresça. Tchau e até o próximo vídeo.